Olá, pessoal! 17 horas, vamos dar início aqui à nossa primeira aula de algumas aulas que vocês terão aqui na orientação científica júnior da Mostra Brasileira de Foguetes. Tá? Bem, 4 ou 5 alunos mandaram mensagem dizendo que estavam indo na igreja, etc. Né? Tudo bem, né? Por isso mesmo que não vamos marcar todas as nossas atividades no mesmo dia, nem na mesma hora, né? Assim que possível, tento até deixar marcado com mais antecedência as próximas reuniões, para que vocês coloquem nas suas agendas, né? E não coloque outra coisa no lugar, né? Um ou dois aí, professor, já tinha coisa marcada, etc. Então, vamos tentar marcar com mais antecedência para que você possa, né, se organizar direitinho. Uma pessoa falando, disseram que era quinzenal, está vindo toda semana. Não, janeiro a gente aproveita mesmo, né, para dar um bom V0 aí em vocês. Sim. Depois, as próximas atividades serão um pouco mais demoradas, porque você vai ter que fazer foguete, fazer base de lançamento de foguete, né? Fazer 30, 40, 50 lançamentos de um determinado foguete, né? Fazer estatística, fazer gráfico. Aí sim se justifica, né? Umas atividades aí com 2 semanas de intervalo, que será, em média, o que virá depois, né? Mas, por enquanto, férias, moleza para todo mundo, menos para quem é bolsista, né? Ou candidato a ter uma bolsa, né? Então, vamos aproveitar, né? E estudar bastante. Ok? Amiguinho está dizendo que é a primeira reunião que estou ouvindo, não sei por quê, né? Faltou 3 ou 4 aí, vai ser desligado automaticamente, né? É o que eu mandei na circular hoje aí, pessoal. Se você leu até o final, né? A gente aqui quer usar o nosso tempo da melhor maneira possível, né? E especialmente os recursos públicos, né? Que são os recursos aí, né, usados para pagar as bolsas, a gente usa com a maior responsabilidade possível. Então, a gente atribui a bolsa para um aluno, e ele deixar de entregar aí as atividades, né? A gente passa a bolsa dele para outro, porque não quer ficar dando dinheiro do governo, que é um dinheiro público, um dinheiro de nós todos, para alguém que não quer se dedicar a aprender, né, as tarefas que estamos ministrando, entendeu? Então, por isso, a gente é muito, digamos assim, rigoroso no que a gente faz, na hora que a gente começa, né? E é aquela história. Não participou de algumas reuniões, entregou relatórios seguidos, com insuficiência muito alta de desempenho, né? Tudo isso é motivo para ir passando a sua bolsa para alunos que queiram, né, se empenhar com muito mais energia, vigor, né, disposto a abrir mão, né, de passeios, disso, daquilo, de WhatsApp, de festinha de aniversário. A vida assim é um pouquinho dura, né? Então, a gente prefere sempre dar essa bolsa e dar aqui o nosso tempo também a alunos que estejam realmente interessados em aprender o que a gente tem para ensinar, né? De repente, ele está interessado em aprender outras coisas, então não tem problema nenhum, né? Cada um na sua. Mas aqui a gente procura ser assim bastante rigoroso quanto aos recursos públicos que estamos usando, né? E quanto ao nosso tempo aqui também, né? Vamos fazer o melhor uso possível deles. Pois é, pessoal. Mantenha seu microfone desligado, por gentileza. Então, no canto inferior esquerdo, aí, se você está usando um notebook ou um computador, tem uma barrinha, né, de controles do Zoom, e o botãozinho esquerdo tem o formato de um microfone, ele tem que estar cortadinho, né? Senão você conversou com um coleguinha aí na sua casa, com a mãe, com o pai, cachorro latiu, papagaio, né, fez barulho, a campainha tocou, a gente vai ouvir, né? Tá bom? Outra coisa que a gente avisou várias vezes, procure deixar a sua câmera aberta, a menos que você tenha algum problema técnico muito sério. Né, Roseno Lopes? Né? Lara Araújo, tá? E procura posicionar a iluminação
da sua sala de forma adequada. Não ilumine a sua nuca, ilumine a sua cara. Ah, professor, mas aí fica muito claro. Então, faça como eu, jogo uma luz ali para a parede, tem uma folha de papel entre ela e a minha carinha aqui. Então, a luz que eu pego é uma luz refletida na parede, que nesse caso é branca. Tá? Então, nada de imagens, local escuro para ver aí, né? Certo, seu Roseno, que está instável aí a sua câmera, né? Miguel Pirilli também, está tudo chuviscando a sua imagem. Ayla Nicole também está apagada, né? Ah, um monte de gente aqui só com nominho, né? Pedro Covolo, Carla, Rainara, Júlia Soares. Estamos vendo, né? Você não abriu a câmera. Tá? Então, pessoal, vamos ter uma aula hoje. Não é para ficar aí passivo, né? Se você já viu esse conteúdo, beleza, você vai rever o conteúdo, né? Aqui a gente vai dar um pouco mais de ênfase à parte do movimento de foguetes, né? Com a seu professor aí na sua escola, que você já passou por esse conteúdo, ele falou de forma genérica, não aplicou para nenhum movimento em particular, de algum objeto em particular, né? Estudou o movimento da pedrinha sendo lançado. Professor, para que eu quero estudar o movimento da pedrinha, né? É meio chato mesmo, né? Mas aqui não, aqui você não vai estudar o movimento de uma pedrinha que você lançou, nem do morro para cima, morro para baixo, nem do movimento horizontal, nem da vertical, nada. Você vai estudar o movimento do foguete que você vai lançar. Entendeu? Então, é um estudo bem direcionado a uma atividade prática que você vai executar. Certo? Como eu disse, em breve, você vai fazer uma base de lançamento de foguete, você vai lançar foguete, você vai filmar o seu foguete, você vai medir o tempo, você vai medir a distância, você vai calcular as velocidades, você vai calcular o apogeu, você vai medir a distância, né? Para isso, você vai usar as equações que você vai ver hoje, tá bom? Se você não gostar da apresentação do Alberto, eu já dei o link da apresentação do Vitor. Se você não gostar de nenhuma dos dois, você pode procurar na internet, que você vai encontrar alguns vídeos, ou muitos vídeos, de muitos professores explicando a mesma coisa, né? Entendeu? Não tem como mudar. No momento parabólico tem 4 equações, né? 2 da posição, 2 da velocidade. A rigor tem 6 equações, que tem a da aceleração também. Mas essa é trivial, né? Porque numa é constante igual a zero e na outra é constante e não é igual a zero. É uma equaçãozinha bem boba, né? Enfim, tem 4, né? E dessas 4, como vocês vão ver, a gente calcula várias coisas interessantes. E você tem que ser capaz de deduzir o que o Alberto vai mostrar ao longo dessa aula. Tá bom? 4 equações, chamadas equações horárias. E são as equações fundamentais do movimento parabólico, que valem também para o lançamento vertical, entendeu? E, portanto, se você for um dia prestar algum vestibular e esse assunto cair, tranquilamente você vai resolver. Porque as equações valem para o movimento parabólico, movimento vertical, né? Movimento de queda livre, que às vezes o pessoal divide também, movimento de queda livre, né? Mas tudo se resume ao movimento parabólico. Basta colocar o ângulo de lançamento 90 graus, pronto. Você já tem um lançamento vertical, né? E assim por diante. Ok? Bem, já estamos aqui com 105 pessoas presentes, muito bem. Tá? Hoje, já mandei hoje as suas 4 primeiras tarefas para os nossos monitores corrigirem, tá bom? Então, segunda-feira, dia 30, você já deve estar recebendo aí todas as suas 4 primeiras tarefas corrigidas, né? Fique atento aí com as datas e horas das próximas reuniões, está aí na sua circular Zoom. Imprime aquilo, recorte, grude na parede do seu quarto, na parede da sua porta, entendeu? E quando você vai sair do seu quarto, você sabe quando que vai ser a próxima reunião Zoom, né? Vai depois não vir aqui mandar uma mensagem, esqueci, né? Tá bom? Então, senhor
organize, porque aqui só ficam aqueles que são interessados, espertos, né? Dedicados. Os demais serão simples passageiros aqui por esse grupo. Então, Alberto, agora é com você. Compartilhando a tela, Alberto. Alberto, se você está falando alguma coisa, não estamos ouvindo nada. Alberto, se você está falando alguma coisa, eu imagino que esteja, não estamos ouvindo nada. Já sei o que houve. O meu microfone aqui que eu compartilhei sem... Precisa ligar o microfone, agora sim, senão então não me não ouve ouve direitinho. nada, viu? Não estou me ouvindo, não. Tá habilitado aqui. Alô, alô, consegue me ouvir? Agora estamos ouvindo, Alberto. Vai em frente. Beleza. Ó, então vamos nessa. Tem alguém com o microfone ligado aí que está bem alto. Sim, sempre tem um descuidado aí. Pronto, então vamos lá. Aqui a organizaçãozinha do que vai ser tratado hoje, tratar um pouquinho da justificativa, produção, o movimento retilíneo uniforme, nós vamos revisar rapidamente sobre isso, o movimento retilíneamente variado, o lançamento oblíquo, vocês vão ver que é a composição dos dois, e umas considerações a respeito da resistência do ar, ok? Que é um caso mais... Então, vamos lá. Começamos com a introdução, né? O domínio sobre o conhecimento da trajetória é fundamental, ou seja, é fundamental que você saiba, que você conheça aquilo que você está lidando, né? Daí você pode observar que duas situações interessantes, né? Onde um tenta acertar o gol e o outro tenta jogar uma pá para o alto e acaba caindo nele. Então, aprender a observar é apenas o primeiro passo, saber quais são os fenômenos, as variáveis que estão envolvidas nesse fenômeno, e a partir de então, uma vez compreendido, você agora saber o que fazer, né? O que fazer com esse conhecimento adquirido agora é o segundo passo. Uma vez que você sabe aquilo que está acontecendo, são as variáveis envolvidas, você vai agora aplicar o seu interesse. Então, vamos lá. Para começar, é importante tratar sobre o movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Imagina um carro que está andando numa estrada, situação unidimensional, apenas no X, ele tem uma velocidade constante, ou seja, ele percorre percursos, ele faz percursos em intervalos de tempos iguais, esses percursos são iguais também. Então, a gente define a velocidade como sendo a variação do espaço pela variação do tempo. Então, aqui está a definição, variação do espaço percorrido, a distância percorrida dividida pela variação do tempo. Quando você tem essa divisão sendo constante, você diz que a velocidade é constante. A velocidade média no movimento retilíneo uniforme é igual à velocidade constante, a velocidade dele como um todo, né? Não tem por que isso ser variável. Daí a definição de movimento retilíneo uniforme. Mas o que é interessante é que essa equação você pode determinar a função horária dela. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente define a variação do espaço, nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial, ou a distância final menos a distância inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, o que é que você faz? Isso aqui, se você propor que é exatamente uma fração, né? Faz o meio pelos extremos, multiplica x menos x0 vezes 1, que dá x menos x0, e depois v menos t menos t0, dá v t menos t0. E aí, isso aí é o que você faz lá no teu caderno. E aí, considerando que o tempo inicial é igual a zero, ou seja, você está começando, conta o relógio, a hora que começa o movimento, você tem essa função com essa cara aqui. Tem x0 lá que está de um lado, eu quero mandar ele para o outro lado, então eu somo dos dois lados o x0, né? E aí eles se cancelam,
o que tem como resultado é x igual a x0 mais vt. Ou, se preferir, ela é uma função temporal. Ou seja, eu preciso apenas de duas coisas para descrever o meu movimento, ou seja, no passado, no presente ou futuro. Eu preciso apenas da minha posição inicial e da minha velocidade. E aí eu sei todo o resto. Você pode não perceber, mas você faz isso constantemente na sua vida. Quando você entra, por exemplo, você chega numa rua, quer saber uma casa, a primeira coisa que você faz é olhar a casa, o número da casa que você está observando, ver qual é o número dela. Por exemplo, eu quero ir para a casa 55. Aí eu olho, eu estou vendo a casa 2. O que você vai fazer? Você vai olhar para a casa seguinte. Você escolhe. Olhou para a direita, a 2 aí é 3. Então, a 55 fica para lá. Por quê? Porque a taxa de variação, né, era a 2 e a seguinte é a 3. Essa é como se fosse a minha velocidade, minha taxa de variação. E aí eu vou para a 55, que é onde eu quero chegar. Então, no seu dia a dia, constantemente, você está usando essa equação. E aí, quais são os fundamentais do movimento retilíneo uniforme? É que a velocidade ela é constante, a aceleração é zero. Ou seja, essa velocidade, por ela não variar, não tem aceleração. E aí, como é que os gráficos desse movimento, né? Você observa que o eixo X é um movimento linear, porque, claro, né, a inclinação é a variação, né, do eixo X dividido pelo tempo. A velocidade é constante, você observa aqui, e a aceleração, obviamente, é zero. Né? Então, você observa aqui. E aí você tem as equações. Né? A aceleração do eixo x é zero, velocidade é constante, e aí você tem que a função fica igual a vt. Por quê? Porque você está considerando x é zero. E se eu considerar agora o x0 partindo de um ponto inicial, o que é que acontece? A única coisa nova que você tem é que a tua função ela se desloca para cima. Né? Você tem um x0, se você começou depois do teu referencial, depois à direita do teu referencial. Se você está à esquerda do teu referencial, a história muda, que agora esse x0 é negativo. Então, é fundamental que você tenha um referencial, porque é a partir dele que você organiza todo o resto e define o teu movimento. E aí a expressão fica como essa que a gente conhece, né? X de t igual a x0 mais vxt. Muito bem. Agora, já deu um resumo geral sobre movimento retilíneo uniforme, agora vamos para o uniformemente variado. Esse já é um pouquinho mais complicado, porque ele tem algumas equações a mais, né? Nós podemos definir da mesma forma como fizemos com o retilíneo uniforme, o uniformemente variado definindo uma aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Note o que é que ele faz? Ele aumenta a velocidade do carro por conta dessa aceleração, ok? E aí, daqui a gente pode estabelecer as relações entre velocidade e tempo. Se eu quiser estabelecer entre velocidade e tempo, eu tenho, é só pegar essa equação do jeito que a gente fez com o movimento retilíneo uniforme, V menos V0, T menos T0, faz meio pelos extremos, põe o V em evidência, aí você chega na função horária velocidade. Se você fizer agora o espaço em função do tempo, aí você vê a característica interessante. Enquanto que no movimento retilíneo uniforme, você só tinha até esse segundo termo aqui, no uniformemente variado você tem um termo a mais, né? Que é, deixa eu minimizar isso aqui, que é agora o termo quadrático, ok? Muito bem. E aí, o que é que acontece? O que que isso muda? Para um movimento vertical, eixo Y aqui, você note que esse movimento ele é variado. Com velocidade inicial 20 metros por segundo, ela vai reduzindo, né? Chega lá a zero e depois ela volta. Por que que ela volta? Por causa dessa aceleração. Então, como é que ficam minhas equações agora traduzido para o movimento acelerado, no caso vertical? A velocidade final fica um VY, né? Está errado aqui, vou escrever, é um VY, e eu tenho um V0Y mais um AT. E aqui o meu Y vai ficar o Y que eu estou usando na direção Y, Y0 mais V0T menos GT2, né? Esse A aqui pode ser substituído pelo meu menos G. Por quê? Porque como eu defino tudo para cima, a gravidade que ela aponta sempre para baixo fica negativa, ok? Então, só fazer essa pequena correção. Mas você observa agora isso nesses gráficos aqui, olha só. Eu lanço o objeto para cima, a velocidade dele está reduzindo até ela chegar a zero, e aí ela começa a ir para baixo, né? Ela começa a aumentar aí por causa da minha aceleração. Então, a aceleração é constante e a minha velocidade é variável, ok?
Então, esse tempo T0 é quando a velocidade dele chega lá em cima, quando ele está lá no topo, e ele para ela inverter a velocidade, o sentido do vetor para cima, agora ele inverte e vem para baixo. E a equação agora fica dessa forma, né? Vy, né, corrigindo aquelas duas lá que tinha anterior, V0y menos GT. E como é que fica agora a posição do tempo? Note isso aqui, ó, aí ela fica uma parábola, com a equação do segundo grau, né? E muita atenção, essa função é uma função horária, aqui não é a função do movimento. Embora seja uma parábola, ela descreva uma parábola, mas ela está descrevendo aqui em função do tempo, ok? A função, a equação que determina do movimento, a gente vai deduzir daqui a pouco, ok? Então, você tem um tempo que ele pode ser dividido em dois, né? Quando ele está lá no topo, a velocidade y dele é 0. É como se eu lançasse ele lá para cima, ele para depois voltar. Então, esse tempo é dividido em 2. E aí, o meu T' é a metade desse tempo total. E aí, a equação... Alberto, tá aí a equação, né? Alberto, o Romeu Chaves quer fazer uma pergunta. Levantou o bracinho aí. Sim, pode falar. Se não for incomodar, o senhor poderia voltar nos slides anteriores para eu poder anotar as fórmulas? Não. Você vai anotar as fórmulas, você não precisa anotar as fórmulas agora, porque você vai receber esse PDF depois aí pelo e-mail. Fica tranquilo. Tá? Ok. Beleza. Muito bem. Não se preocupe. E se tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu te ajudo com as resoluções dessas equações direitinho, ok? Tá, agora já vimos um resumo sobre movimento retilíneo uniformemente variado, agora vamos para o lançamento oblíquo. Aí você agora entende por que eu estou fazendo essa descrição dos dois. Porque o lançamento oblíquo ele é uma composição de dois movimentos, que é o retilíneo uniforme, que é esse na horizontal, e o uniformemente variado, que é esse na vertical. O que é lindo nessa história é que você consegue observar isso experimentalmente. Observe. Para quem você quer enviar uma mensagem? O Google aqui, o problema aqui com o meu computador, né? O Safari, mandando mensagem aqui. Então, muito bem. Olha o que acontece. Quando eu solto a bola, se solta, ela cai na vertical e ela acelera. Quando eu lanço ela na horizontal, ela também vai caindo como se ela, para a gravidade, né, ela vai sofrendo o mesmo efeito de gravidade. Se eu juntar as duas situações, olha só, é como se eles se comportassem da mesma forma, ok? Para a gravidade, não importa se você está no movimento horizontal, eles aceleram todos como se estivesse caindo em queda livre. O efeito da aceleração é o mesmo para todo mundo. Então, a análise da posição horizontal, não vamos fazer uma análise agora. Note que é intervalos e tempos aproximadamente iguais, né? Por quê? Porque como a velocidade dele está baixa aqui, a resistência do ar é desprezível, ele pode desprezar. E a velocidade vertical, né? Então, você observa que ela tem uma tendência a aumentar, por quê? Por causa do efeito da gravidade. A gravidade acelera esse objeto para baixo, e aí ele vai aumentando cada vez mais essa gravidade à medida que ele vai caindo. A componente horizontal... a velocidade horizontal dele, né? Ela permanece constante, você observa. Repetindo, a velocidade dele é constante. Claro, para quem está caindo na vertical, isso é irrelevante, né? Está em praticamente, entre aspas, queda livre. E a aceleração é a aceleração da gravidade que vai jogá-lo lá para baixo. Se mantém. Agora que o áudio está aparecendo, deixa eu botar aqui. De novo. Ou seja, tanto para quem está em queda livre quanto para quem está em lançamento na horizontal, a aceleração se comporta da mesma forma. Olha que interessante, né? Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito bonito, porque essa é a justificativa que eu posso decompor esse movimento oblíquo ao invés de tratá-lo ele diretamente, eu posso quebrá-lo em X e Y e tratar individualmente. O que é interessante também, olha só, é que eu posso transformar essa queda num movimento de lançamento oblíquo. É exatamente a mesma coisa. Olha a simetria da natureza como é bonita, né? Então,
Desculpa, não. Não, deixa eu outra coisa. Então, o que é que acontece? Esse lançamento oblíquo, ele encara como se fosse a mesma coisa, e a gente tem evidências experimentais para mostrar isso aqui também. Vamos lá. O áudio aqui menor. Então, eu lanço aqui com uma bolinha, né, e lanço ela fazendo um movimento parabólico, olha só. Ela se comporta exatamente como se fosse a mesma coisa. É a análise. Agora, vamos fazer a análise vertical, intervalos de tempo são iguais, olha só. E agora ela vai cair exatamente como se tivesse sido lançado para cima. Claro, porque você está desconsiderando a resistência do ar, né? Ela está sendo minimizada aqui. No caso horizontal, olha só, as velocidades é basicamente constante, né? Então ele não vai variar. Okay? E a análise da componente vertical, ela tem uma tendência a reduzir a velocidade, e aí ela aumenta à medida que ele vai caindo, né? Claro, por causa do efeito da aceleração, que é para baixo. Então, aí é resumido, aí aumentando a velocidade. Ou seja, semelhante ao que você observou no exemplo anterior. A análise da componente horizontal, e a velocidade é constante, você pode observar aí, aproximadamente constante. Aí, novamente, fazendo uma descrição, você percebe que ela é... E aí foi sincronizado, né, para que eles se encontrem lá em cima certinho, os dois vídeos. Muito bem. Então, análise da aceleração, sempre para baixo, mantém-se constante. Ou seja, não importa para que movimento ele esteja fazendo, a aceleração ela atua diretamente para todos eles. Agora, deixa eu fazer uma revisão trigonométrica sobre o assunto, né? A gente define você tem aqui um triângulo retângulo, definiu, chama esses dois aqui de cateto, tá? Que forma o cateto oposto, cateto adjacente, e aqui a hipotenusa, que é o maior deles. E então, o que acontece? Se eu pegar o seno desse ângulo, é definido como cateto oposto pela hipotenusa, então é B sobre A. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, C sobre A. E a tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Se eu essas definições de palavra, acrescentar só em número, olha que interessante. Parece a comparação entre duas frações. Então, eu faço meio pelos extremos, B vezes 1 é B, seno vezes A dá A, seno θ. E aí eu faço todo o resto. E para que eu vou precisar disso? Porque quando você for fazer a análise da tua velocidade, no caso a velocidade inicial, ela se assemelha ao caso do triângulo lá, triângulo retângulo. Então, você propõe um ângulo, a decomposição dele no eixo x, aí você tem V0x, né, a componente dele no eixo x é V0 cosseno de θ. E no componente y, faltou um y bem aqui, né, que eu não percebi agora que eu estou vendo, é V0y cosseno de θ. Essas correções, vou fazer essas correções, quando mandar para vocês, elas já estarão corrigidas, ok? Então, está aqui essas duas expressões, que você vai precisar dela, e uma outra daquela relação da soma das relações trigonométricas, né? Seno de A mais B, que é o seno A, cosseno B mais seno B, cosseno A. Se eu considerar que esses ângulos são iguais, A e B são iguais, olha só o que é que eu tenho. Seno de θ mais θ. Ele, seno de θ mais θ, é seno de 2θ. E aí, esses caras, seno vezes o cosseno, mais seno vezes cosseno, é 2 vezes seno vezes cosseno. Se eu pegar esse 2 aqui, que está multiplicando, mandar para dividindo, eu posso colocar esse seno em evidência. Mas isso a gente vai fazer daqui a pouco. Agora sim, vamos para as equações do movimento oblíquo. Como o Canalha havia dito no começo, elas são as 4 que você precisa. Okay? As duas do movimento retilíneo uniforme, que é a da posição em função do tempo, e a da velocidade. Só que a da velocidade é constante, mas ela é válida de qualquer forma. E a do movimento retilíneo uniformemente variado, você tem a da velocidade e você tem a da posição. Ok? Mas você tem as duas, né? As das posições aqui e das velocidades aqui. Se eu pegar agora essa posição e colocá-lo ele em destaque aqui, e vou fazer uma coisa interessante. Olha só o que é que eu vou fazer. Vou usar agora essa terminologia como sendo o meu V0x, que ele vai ser a minha velocidade, porque a velocidade é constante durante toda a trajetória no meu V0x.
ok? E o meu xt vai ser só x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar o t em evidência. Então, o que eu faço? Eu trouxe as duas equações, os dois lados de posição, né? Só para facilitar a conta. Pego x0 aqui, mando para o outro lado, ele vai com sinal trocado. Pego o meu V0, o x aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí agora o meu x0 eu considero ele como zero, ou seja, eu estou em cima do meu próprio referencial. Então, não meu próprio referencial. E aí é assim. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque o t ao quadrado multiplicar a velocidade fica em função de x. Parece um pouco complicado, pode ficar confuso, mas não é um exercício básico. Se você tiver dificuldade, eu posso explicar isso para você depois. Uma vez que você insere, vamos lá, todo mundo, né, se esforçando agora para entender como é que faz. Você substitui o tempo que a gente achou lá por x sobre v0x, um e o outro, e aí, quando você substitui, arruma a casa aqui, né? V0 vai lá para cima, e o G sobre V0. Aí você sabe que o V0x é V cosseno, e aí você coloca aqui, e o V0y é V seno, e então você expande a tua equação, e aí você tem, finalmente, a equação da trajetória. Essa é, na minha opinião, a equação mais fundamental, porque você, a partir... Mais fundamental não, né? A principal. Porque a partir dela você consegue deduzir todo o resto. Mas como estamos no ensino médio, aqui é importante você pegar apenas aquelas 4 que havíamos dito antes, você pode deduzir todas as propriedades dele, do teu movimento, do teu lançamento oblíquo, apenas usando aquelas 4 relações, ok? E quem quiser, num movimento mais, numa situação mais elaborada, tudo, quiser souber derivada, integral, vai poder deduzir, né, o x-vértice, o y-vértice da ação da trajetória. Essa equação ela é diferente daquela, ou seja, uma parábola, ela é diferente daquela do y. Oi. Opa, pode falar, pode falar. Fala mais devagar. O Miguel aqui estava querendo fazer uma pergunta. Miguel pode perguntar, vamos lá. Oi, Alberto. Só queria confirmar que há uns minutos atrás o áudio ficou muito ruim, pelo visto foi para todo mundo. Eita, tá. Antes do início desse slide. Agora está melhor, mas no início desse slide estava bem ruim. Eu acho que quando você coloca o vídeo aqui, né? aí em paralelo, Alberto, acaba atrapalhando o seu áudio, entendeu? Ah, tá. Entendi. Ok. Então, deixa eu dar... O que é que eu fiz? Coloquei o T aqui em evidência, ok? Nessa equação. Joguei aqui e jogo ele aqui dentro, ó. E aí esse y vai ficar agora em função de x. É exatamente isso que eu faço aqui, ó. Substitui, onde está em vermelho é o meu t lá, né? X sobre V0. Aí você faz a sua manipulaçãozinha matemática, onde você chega na equação da trajetória, né? Na verdade é uma função, né? Função da trajetória, que é o y agora, ele está em função do x. Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo que eu te explico isso bem direitinho como fazer, ok? Então tá aí, essa trajetória dele. Note que isso é uma equação de segundo grau, né? E como toda equação de segundo grau, você tem o termo aqui, o A é negativo, você tem o B aqui, que ele é a tangente de θ, e o C é igual a zero, né? Você está no teu próprio referencial. Se o teu A é positivo, a concavidade é voltada para cima, mas se o teu A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, que é exatamente isso que a gente precisa. É o que a gente vai trabalhar com o nosso lançamento de projétil. E aí vem o vídeo, né, para mostrar esse exemplo de lançamento de projétil. Okay? Aqui é um exemplo de uma bola, onde ela está sendo lançada em curto espaço, né? E aí você observa a trajetória sendo realizada exatamente como nossos modelos haviam previsto. Na realidade, é uma descrição do movimento. Então, nossos modelos é quem descreve esse movimento. A natureza ela é o que é. Então, está aí a descrição. O eixo x em função do tempo, a velocidade, ele corrige agora aqui nessa outra posição, e aí você tem todas as descrições que a gente precisa. E como é que eu encontro agora a altura máxima do meu lançamento? Por quê? Porque é importante saber qual é o apogeu dele,
para várias aplicações, como você queira, né? Deixa eu botar aqui. Se eu pegar agora a velocidade em função do tempo e colocar o tempo em evidência e pegar esse tempo e aplicar na outra equação do espaço em função do tempo, eu encontro a minha equação de Torricelli, que é lá que você conhece já, né? Que fica a velocidade em função da distância percorrida. De novo, duas relações fundamentais que a gente já trabalha. E daí, por que eu estou fazendo isso? Porque se eu pegar esse VY agora e igualar ele a zero, o meu Y agora, o meu ΔY, vai ser agora a minha altura máxima, que é a que eu preciso, ok? Agora, como eu resolver essa equação, eu levo os dois lados ao quadrado, cancela, sai da raiz, coloco o Y máximo em evidência, né? O meu V0 manda para lá, vai negativo, com esse negativo fica somando, o 2G manda para lá, vai dividindo, e aí eu tenho que, se eu agora expandir, quem é esse meu y0 ao quadrado, fica y0 seno ao quadrado teto, ok? Lembrando que essa altura y aqui é a altura máxima, mas aí o pessoal vai e se confunde, mas ela é a altura máxima total? Não, ela é a altura máxima a partir de onde você lançou aqui, ó. Se você querer a altura máxima até onde ele vai, você tem que considerar a altura, né, da pessoa. É só ficar atento que às vezes o pessoal esquece, mas eu fiz as contas tudo certo, igual essa figurinha aí, né? Eu fiz tudo certo, não sei onde é que está errando, não sei onde é que eu não estou acertando, né? É basicamente porque ficar atento às tuas equações. Agora, o meu alcance máximo, ou seja, a máxima distância que eu consigo atingir, como é que eu encontro isso? Agora eu vou fazer o contrário, vou pegar essa equação da velocidade em função do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado e vou jogar na equação do movimento retilíneo uniforme, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu assumo que no topo lá a velocidade dele y é zero, e aí eu vou calcular o tempo de subida, né? E o tempo de subida é dado por essa expressão, exatamente como você fez, como fizemos da outra vez, manda para o outro lado, vai negativo, e aí o menos g está multiplicando, vai dividindo, os sinais negativos ficam positivos agora, e aí eu tenho o meu t. Esse t agora é só metade do meu lançamento. Se eu quiser agora a outra metade, eu tenho que multiplicar ele por 2, que aí eu tenho o tempo de voo dele total, que é exatamente onde ele passa lá em cima e volta. E daí, como é que eu uso isso nas equações? Eu jogo ele dentro do movimento retilíneo, da função horária lá, do movimento retilíneo uniforme. Ao jogar lá dentro, como é que ela fica? Ela fica com essa cara. E por que vem esse 2? De novo, porque é o tempo dobrado, é o tempo de subida mais o tempo de descida, ok? E aí, como é que fica agora? Eu arrumo a casa, né? Ponho 2V0, esse V0 multiplica, aqui está subentendido que é 1 aqui embaixo, então V0 vezes 2, V0Y, V0x, né? E aí expando, V0x V0y é V seno θ, e V0x é V0 cosseno θ, dividido por G. Arrumando a casa, né? E aí eu tenho, de novo, apertei para voltar, pego agora aquela equação lá que a gente tinha de revisão, né? Se eu pegar esse 2, está multiplicando e mandar para ele dividindo, eu posso isolar esse cara, que é exatamente isso que eu tenho aqui, ó. E aí, o que eu tenho? Tcharam, eu tenho o meu alcance máximo, né, do meu lançamento. E é aqui que é interessante, ó. É daqui que você observa que o ângulo de lançamento dele tem que ser máximo, é de 45 graus. Vamos discutir daqui a pouco sobre isso. Por quê? Porque 45 vezes 2 é 90, o seno de 90 é 1. É o máximo que ele pode ter. Então, meu y máximo, meu x máximo, meu alcance máximo é V02 sobre G. Ok? Então, o que essa equação me diz? Se eu quero o alcance máximo, eu preciso de ter domínio sobre duas coisas. Sobre a velocidade inicial de deslocamento, ou seja, quanto maior a minha velocidade, mais longe ele vai. E o meu ângulo, quando esse ângulo for de 45 graus, é o máximo que eu consigo. E se ele for maior, vamos ver o que é que acontece aqui agora. Olha só. Opa! Se ele for maior, aqui é o ângulo de 45 graus. Isso aqui é uma simulação que o Vitor fez na aula passada, no ano passado, né? Ele pegando aqui 45 graus, olha aqui, ó. Quando ele pega 45 graus, obviamente você já vê que o alcance máximo foi maior do que todos os outros, né? Isso considerando a mesma velocidade de 100 metros por segundo. Se eu aumentar o meu ângulo e for agora para 60 graus, ó, ele já não vai mais alto como eu imaginava. Ele vem mais perto. O interessante é que esse mais perto, de 60 graus, é semelhante ao de 30 graus. Ó. Então, se eu lançar ele a 30 graus,
ele vai cair na mesma distância do que se eu lançasse ele a 60 graus. E aí, se eu fizer a mesma coisa agora para 85, vai cair a mesma coisa, né, para outros ângulos. Aqui o de 15 graus, ele vai tão longe, etc. Então, você já deu para perceber que não adianta ir aumentar o ângulo. Se eu aumentar o ângulo para 90 graus, ele cai na minha cabeça, né, o que é indesejado. E aí eu observo isso experimentalmente. Olha só que interessante. Isso foi feito com uma mangueirinha com água num ângulo de 30 graus e então está meio travado o vídeo, mas o princípio, a ideia é a mesma, né? Então você observa, você pode fazer isso em casa, né? Variar o ângulo e você vê que não adianta aumentar teu ângulo demais, que você não vai ter um alcance otimizado porque você aumentou demais. Existe uma relação, um ângulo que é o de 45 graus, e agora você sabe por que é 45 graus, né? Porque as equações te mostram isso, ok? Muito bem. Alberto, deixa eu avançar. Oi, Alberto, pode falar. São 17 horas e 40 minutos. Eu disse para você que essa aula podia ter 1h15, até 1h30 no máximo. Ou seja, você gastou 40 minutos, já está chegando no final da apresentação e vários comentários aqui estão pedindo que você fale mais devagar e mude os slides mais devagar para que as pessoas possam ler os slides também, ver as equações com um pouquinho mais de calma. Nós temos tempo, Alberto, não precisa correr, tá bom? Tenta ir mais devagar. Eu sei que você tem o hábito de falar mais rápido. Só que você está falando aqui para 114 pessoas. Claro. Então, tente ser mais devagar na fala e no manuseio do mouse, indicando em que equação você está se referindo. Você pode usar um mouse, né? Ou um apontador para ficar, digamos, isso. Mas faz isso devagar para que a gente possa localizar o mouse, acompanhar o movimento dele, ouvir o que você está falando, processar a informaçãozinha na cabeça e ler, ver os slides, os vídeos e tudo mais. Então, temos tempo. Pode ir com mais calma, por gentileza. Beleza. Obrigado. Desculpa, é o hábito mesmo, mas você tem razão. E é que eu pensei que eu estava sendo devagar, porque normalmente eu ainda sou mais rápido do que isso. Mas vamos lá. Portanto, o alcance será máximo quando o ângulo for de 45 graus para a mesma velocidade inicial. Então, aqui eu vou substituir a equação por 45 graus. Ela agora fica 90 graus. O seno de 90 é 1, vale 1, e aí a minha equação do x máximo fica com o valor máximo dele, né? Se você observar, se o meu ângulo for 0, o seno de 0 é 0, eu caio no mesmo lugar, né? Então, ele está como se eu estivesse atirando no chão. Aqui, como o ângulo é 45, então é uma máxima eficiência que eu consigo obter com o meu para um lançamento mais longo. Tudo Alberto, bem essa velocidade agora? O Rafael levantou a mãozinha aqui. Rafael Borsonelli levantou a mão. Pode falar. Roberto, então quer dizer que, dependendo da velocidade, o ângulo vai mudar? Dependendo da velocidade. Não, o ângulo é o mesmo e a velocidade. Você mantém um constante e varia o outro. Se você manter o teu ângulo de 45 graus, ele vai até ali com essa velocidade. Se você aumentar a tua velocidade, aí ele vai mais longe, entendeu? Para aquele mesmo ângulo, certo? Eles são independentes. O ângulo é independente da minha velocidade. Isso ficou claro? Ficou. Aí, Luiz Pamplona levantou o bracinho também. Uma pergunta. Tipo assim, você chegou na altura máxima, né? Uhum. Fazendo todo aquele esquema de análise do gráfico e tudo mais. Só que pela definição da função quadrática, você conseguiria fazer a mesma coisa? Como dá para fazer com outras aplicações e tal, no lançamento oblíquo? Ou tem que ser realmente uma análise do movimento do gráfico e tal? Não entendi. Não. Por exemplo, se você pode, essa aí é uma maneira, porque ela é mais didática de você encontrar a altura máxima. Existem várias maneiras de você achar essa altura máxima.
Uma delas é, por exemplo, você achar o máximo e o mínimo da tua função, né? Que é uma equação de segundo grau, né? Você achar o máximo daquela tua função e aí você encontra a posição, a altura máxima dele. Para que você precisa disso? Sei lá, você, por exemplo, tá lançando um foguete e precisa de um temporizador dele, no momento que ele abre o paraquedas. Então, você vai saber o máximo que ele vai atingir para aquela velocidade. Você coloca o teu temporizador, que está lá dentro. Tem o pessoal lá da Austrália, eles costumam utilizar um temporizadorzinho, que quando ele chega num determinado tempo lá em cima, ele abre o paraquedas. Ele não abriu o paraquedas enquanto o foguete está em voo, está em aceleração, perdão. Né? Então, uma maneira de você saber a altura máxima é usando essas equações, e ela te serve para isso, por exemplo. Entendeu? Ela serve também para você estimar a tua altura, quando você sabe qual é a velocidade de lançamento dele, e aí você filmou e você tem mais ou menos uma estimativa da altura que ele atingiu. Você vai usar essas equações, entendeu? Ela tem uma série de aplicações para esse tipo de situação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Alberto, bem, nesse slide em particular, a equação é do x máximo. O senhor andou falando em altura máxima, não sei se estava falando de algum slide anterior. No passado. Pedro Covolo levantou o bracinho também. Olá, Alberto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, Boa tarde, Pedro. Fala. eu fiquei com uma dúvida quando você mostrou aquele gráfico da função quadrática. Daria para calcular, chegar nesse mesmo resultado se você usasse a função do y máximo quando você faz um gráfico de função, que se eu não me engano é menos delta dividido por 4a. Daria certo? Dá. É exatamente isso que eu estava falando. É uma outra maneira de você chegar na altura máxima, sem precisar usar essas duas equações. Você também chega lá. Vai fazer um mar de conta, mas dá para chegar, porque você note que os teus índices são... Vai achar o delta com b ao quadrado menos 4ac, usando esses a's e esses b's aí. Tá bem complicado, né? Mas com essas relações fundamentais, é mais fácil você chegar lá, entendeu? Mas dá sim, dá para você usar o vértice da função, porque ela é exatamente a mesma. Obrigado. Okay? Nada. Tem mais alguma dúvida? Mais alguém? Não, pode continuar. Beleza. Muito bem. O alcance era máximo a 45 graus, nós já vimos sobre isso. Agora, para um dado θ, ou seja, para um dado ângulo, o alcance máximo pode ser relacionado com a altura máxima de que maneira? Dessa maneira aqui. Ou seja, eu pego a minha altura máxima, substituo na minha equação, faço uma divisão, né? A altura máxima dividido pelo alcance máximo. Aqui. Se eu pegar essa equação agora e simplificar, né, esse aqui dividido por esse, ou se você preferir, você pode pegar esse e multiplicar pelo inverso do de baixo, né? E aí você também tem várias maneiras, mas aqui você pode fazer direto. O seno ao quadrado se cancela com esse seno e as tuas gravidades se cancelam também. O que sobra nessa equação? Sobra que o seno de θ é igual a 4 vezes o cosseno de θ, dividido por 4 vezes o cosseno de θ. De onde vem esse 4? Que é esse 2 multiplicado por esse 2 aqui, né? Lembrando, pego de cima e multiplico pelo inverso de baixo, né? E aí eu tenho essa relação simplificada, ok? Se eu pegar seno dividido por cosseno, me dá a tangente. Então, eu tenho a tangente sobre 4. Se o θ agora é de 45 graus, a tangente de 45 graus é 1. Então, eu tenho que o meu x máximo ele é igual a 1/4 da minha altura máxima. Aqui falta uma correção, tá? Não, certo? Alberto, é um y máximo. Alberto. Oi. Equação, desculpa, o meu y máximo... tá errado aqui. Tá errado. O meu y máximo é 1/4 do meu x máximo, ok? Ou seja... Sim. 1/4 do meu alcance, eu obtenho a minha altura máxima, se você estiver considerando um movimento de lançamento sem a resistência do ar, beleza? E a 45 graus, bem entendido. E a 45 graus, perfeito. Obrigado. Obrigado. A Júlia Guimarães levantou o bracinho, Alberto. Júlia Guimarães. Pode falar.
Essa relação do do y máximo ser igual a 1/4 do x máximo, ela só serve para 45 graus se fosse um lançamento sem ser no ângulo ideal, tipo 30 graus, ela não funcionaria nessa proporção? Não, aí se você. Não, aí é essa relação de 1/4 só para 45 graus. Porque observa que a tangente de 45 é 1, lá naquela relação trigonométrica, né? Que é o seno sobre cosseno. Se você alterar esse ângulo, você vai ter que o seno de um ângulo, por exemplo, 30 graus, o seno de 30 é 1/2, e o cosseno de 30 raiz de raiz de 3 sobre 2. Então, quando você faz essa divisão, essa relação já muda. Entendeu? Ela só é 1/4 quando você considera que o ângulo é de 45 graus. Se você colocar um ângulo diferente, aí já vai mudar, já vai alterar isso aqui. Tudo bem? Sim, obrigada. Muito bem. Lembrando que quando eu mandar para vocês, irá com essas correções. A gente faz, revisa, sempre encontra os errinhos. Infelizmente, acabei encontrando esses aqui, né? Então, vamos lá. Ainda bem que encontrei aqui, dá para fazer a correção quando mandar. Medindo se o alcance máximo e o ângulo de lançamento, é possível determinar o módulo do vetor velocidade inicial. Ou seja, eu lancei o meu foguete, medi o meu alcance máximo, sei qual é o ângulo, queria saber qual era a velocidade de saída dele. Então, você consegue usando essa equação aqui. Como é que eu faço? Substitui, coloco o meu V0 em evidência, né? Então, esse meu G aqui está multiplicando, está dividindo, vai para lá multiplicando. O meu seno de 2θ está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, você tem, em resumo, essa equação aqui. Ó, ok? Agora, falando bem mais devagar, né? Estou bem desacelerado. E aí, se eu elevar a raiz quadrada dos dois lados, cancela a raiz quadrada desse lado, fica com a raiz quadrada do outro lado lá. Ok? E aí é só atribuir os valores. Se o ângulo é de 45 graus, note que aí o seno de 45 dá 1, eu tenho que a minha velocidade é máxima, quando para 45 graus, né? A minha velocidade máxima é extraída, desculpa, a minha velocidade de lançamento é extraída como sendo a raiz quadrada do alcance máximo vezes a gravidade. Okay? Então, ou seja, eu consigo determinar a velocidade. Tem algum problema aí? Alberto, está me ouvindo, Alberto? Nossa, está gravando. O meu áudio que está ruim, né? Você está me ouvindo, Alberto? Consegue? Agora, eu não estava te ouvindo. Você está me ouvindo agora, Alberto? Agora estou, agora estou. Não, eu tenho que desabilitar aqui, a Siri aqui, que aí ele fica me ouvindo eu falando, e aí eu penso que estou ouvindo lá, ele bota mudo tudo. Tá, então, não ouviu a explicação que eu dei, né? Não, Alberto, espera um pouco, Alberto. Bem, o seno de 2θ é que vai dar 1 quando o θ for 45. Você falou seno de 45 é 1. Oh, não, desculpa. Seno de 2θ, quando o θ é 45, dá seno de 90, que então vale 1. Por isso deu o V0 igual a raiz de x máximo vezes g. Isso. Porém, estava tentando te interromper para pedir aqui a intervenção do aluno Pablo Oliveira, que quer fazer alguma pergunta ou comentário. Vai lá. Opa, boa tarde. Eu só queria esclarecer mesmo, do slide anterior, o que estava errado. Sim, deixa eu ver. Não, está errado é o... Você quer esclarecer ou quer saber? Está errado essa relação aqui, ó. Porque aqui é y máximo, que é 1/4 do alcance máximo. Ok? Sim, obrigado. É só isso. Ok. Muito bem. Análise, falei errado aqui, você substitui 45, dá 90 graus, o seno de 90 é 1, e aí você tem todo o resto. Pode falar. Não, eu já falei que eu tinha que falar. Estou aproveitando aqui essa pequena pausa para avisar os alunos que vocês vão precisar dessas equações quando formos fazer os lançamentos, pois algo que a gente sempre precisa determinar é a velocidade com que você está lançando os seus foguetes, né? E por isso que a gente está dando essas relações, né? Então, por enquanto, podem não ter nenhuma aplicação imediata
né, para o que você vai fazer, mas aguarde, você vai usar essas equações nas próximas tarefas. Fique tranquilo, você vai usar, tá bom? Inclusive, para fazer alguns dos exercícios aí da lista, você já vai usar algumas dessas equações, né? Tá bom? Continuando, Alberto. Muito bem. Resumindo, agora uma visão geral. É que o que temos até aqui, né? Você tem as duas funções horárias, né? Da posição em relação a x, você tem a equação a função horária, né? Da posição e a velocidade, que é um valor constante, né? P0 cosseno de θ. E o da posição no relação ao x, ao y, você tem que é uma função do segundo grau, né? A função horária dele, e a velocidade aqui também ela já é dependente do tempo. Okay? Então, tá aqui. Com essas 4 relações, você deduz a equação da trajetória, né? Que é o que está... que é o próximo assunto. Você deduz a equação da trajetória lá. E deduz todo o resto, como, por exemplo, a altura máxima, ok? Você consegue deduzir. Você também consegue reduzir o alcance máximo e consegue o tempo total de voo, né? Que é 2 vezes o tempo de subida ou o tempo de descida, conforme você queira. Ok? Alberto, só não tem o sinalzinho de menos aí na frente. Tá? Esse menos não era para estar aí, não. Eu Tá apaguei, mas eu não... Perdão, nossa. Um monte de errinho que a gente vai vendo agora. Não tem esse sinal de menos. Mas tem esse sinal de menos aqui, ó. Esse aqui que é a equação da trajetória, né? Que é uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Faz sentido falar em tempo negativo? Óbvio que não, né? Porque é como se você estivesse falando do passado, né? Então, isso aqui tem que ser positivo, ok? Então, é bom, já fica desde já. Se nas tuas contas lá deu um tempo negativo, já sabe que está errado, né? Tempo negativo não faz sentido. Agora, vamos para um exercíciozinho, né? Uma aplicação. Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Tudo ok, né? Então, vamos lá. Com que velocidade a bola deve ser chutada com inclinação de 45 graus pelo jogador para que, do meio do campo, ele consiga acertar o gol? Vamos lá. Isso aqui a gente usa as equações de movimento. Vamos lá. Primeiro, como ele não chutou do centro do gol, né? Ele chutou lá de um canto, já medido nas proporções do campo, né? Ó, do meio dá 55 metros, de onde ele estava em relação ao centro dá aproximadamente 20,15. E aí, você aplica o teorema de Pitágoras, né? Sombra do quadrado dos catetos me dá essa distância, que ela é justamente o meu alcance máximo, né? Ok? E aí, então, quanto é que... Alberto, então não é y máximo, mas é x máximo ao quadrado. X máximo. Na hora... Aqui, olha ele aqui, ó. Olha o x máximo aqui, ó. Está aqui ele, mas aqui, ó, desconsidera, né? É x máximo. E o chute de um ângulo de 45 graus. Aí eu vou usar aquela equação da velocidade, que é a raiz quadrada de x máximo vezes g. Daí o 45 graus, né? Porque ela fica mais simplesinha. E aí eu substituo. Vou empurrar esse cara aqui para cima. Substituo aqui nos valores. Quanto é que dá? Opa! Raiz desse valor em metros por segundo. Aí dá aproximadamente 24 metros por segundo. Não é usual, né? A gente não é muito familiar usar em metro por segundo, então você converte para quilômetro por hora. Então, o que é que você faz? Um quilômetro equivale a 1.000 metros, né? Ou seja, 1 metro equivale a uma fração do quilômetro, 0,001 ou 1 sobre 1.000. E um segundo equivale a 1 sobre 3.600 de hora, ok? E aí, isso aqui é a relação lá, se você fizer o meio pelos extremos, você chega em 3,6, ok? E aí você converte para quilômetros por hora, certo? E aí, fazendo a multiplicação, você tem que é 86,4 quilômetros por hora. Se você não entendeu isso aqui, por favor, me procure. É bem simples, né? Se encontra lá no ensino médio, mas é uma relação onde você transforma metro por segundo para quilômetros por hora, né? Então, está aqui. Continuando, então, aqui, se você considera isso considerando com a resistência do ar, se você vai
assumindo a tua resistência do ar e colocar nas tuas equações, esse valor ele vai mudar, né? Então, essa velocidade ela se torna até maior, mas aí o ar vai freando até que ele alcança a tua posição, né? O teu alcance máximo desejado. Mas, ou seja, sem resistência do ar, você lança com determinada velocidade para atingir um determinado ponto. Se você quiser, com resistência do ar, atingir aquele mesmo ponto, a tua velocidade, obviamente, tem que ser maior, porque você está sofrendo uma maior resistência, né? Tá. Agora, vamos lá. Velocidade de lançamento de um foguete de garrafa PET. Deixa eu ler aqui essa descrição. Durante a 12ª MOBFOG, o maior alcance de um foguete de garrafa PET foi de 352,9 metros. Quase um pouco mais de 350 metros, né? Considerando que todo o combustível do foguete é consumido logo após o lançamento, desprezando a resistência do ar, vamos calcular a velocidade inicial do foguete para um ângulo de lançamento de 45 graus. Então, você já colocou o teu carinha lá a 45 graus, e aí você vai descobrir qual é a velocidade de lançamento dele. Substitui os valores, né? O teu alcance máximo aqui, a gravidade local é 9,81, determinado experimentalmente, né? A gente já sabe, de laboratório, etc. Encontramos esse valor dele raiz quadrada. Se eu substituir agora, né? Tá aqui, ó, V ao quadrado é igual a isso aqui. Se eu extrair a raiz quadrada do lado, extrair a raiz quadrada desse valor, encontro que é 58,8 metros por. De novo, transformando para quilômetros, 211,8 quilômetros por hora. Presta atenção nesse número, 211,8 quilômetros por hora. Cara, isso é muito alto. E isso agora, onde a gente abre a observação, né? A velocidade inicial de lançamento ela está acima de 200 km por hora. Um foguete sendo lançado a 200 km por hora acerta a cabeça de alguém, isso pode ser fatal, isso é grave. Então, aqui um exemplo de quem está manuseando essas coisas da forma errada, né? O cara mexendo aqui, bem que ele está com um suporte, mas aqui pondo a mão, isso sai, você pega essas tuas aletas, ela vira uma navalha, que ela pode cortar a tua mão, você sai muito rápido. Então, daqui uma aplicação você saber a velocidade inicial, né? E você sabe dos mecanismos de segurança a serem tomados, das providências, e o que fazer com essa situação toda. Ok? Alberto, o Luiz Oi. Felipe levantou o bracinho também. Pode falar. Oi, Alberto, pode aproximar a gravidade para 10 metros por segundo? No caso, em vez de ser 9,81? Pode sim, só que você vai ter resultados um pouco diferentes, né? Ele vai ser mais arredondado. Se você quer com boa precisão, porque aí o que você está interessado não é em uma ordem de grandeza, mas você está interessado numa posição bem específica, mais ou menos da velocidade, tudo bem que você tem um erro, mas você quer minimizar esse teu erro, então você coloca 9,8. Mas você quer só ter uma estimativa, 9,8 é quase 10, né? Você pode aproximar assim, não tem problema nenhum. Tudo bem? Ok, obrigado. Mas o importante que nada, nós colocando o mais fidedigno possível, né? Claro que também a gente erra aqui, porque você considera que ele saiu com essa velocidade, o que não é verdade, porque ele acelera, ele leva um tempo de mais ou menos 2 segundos acelerando, mas para as nossas aproximações isso é válido também, não tem problema nenhum, ok? Então, Alberto, continuando. a Valentina Vieira Batista Cirne levantou a mãozinha amarela. Fala, Valentina. Obrigada. Alberto, eu gostaria de saber na conversão de unidade de medida se a gente deixaria no sistema internacional ou se a gente colocaria em quilômetros por hora em todos os cálculos. Não, você só põe em quilômetros por hora para facilitar o teu entendimento, porque você tem uma noção do que é 60 por hora, todo mundo andando de carro, né? O que é 80 por hora, você tem uma noção. E como estamos tratando de foguete, isso é fundamental, você ter essa noção. E aí tem um exercício que o Canali passou aí na lista, né?
que ele leva em consideração, por exemplo, você vai lançar o foguete de papel, você tem uma noção dessa velocidade em metros por segundo, mas fica muito mais fácil ela em quilômetros por hora. Se você está habituado a enxergar isso em metros por segundo, não tem problema, mas aconselha-se, né? A gente aconselha que você transforme para quilômetro por hora para facilitar toda a visualização, entendeu? Sim, deixa eu complementando aqui um pouquinho, Valentina. Sim, quando você fizer os exercícios, as respostas saem em metros por segundo, né? Porque a distância foi dada em metro, a aceleração gravitacional foi dada em metro por segundo ao quadrado, né? Então, as unidades saem com uma velocidade, no caso, em que formos calcular as velocidades, elas saem em metros por segundo, né? Porém, como o Alberto estava comentando, a gente não tem experiência diária em unidades de metro por segundo, porque os velocímetros dos carros, dos ônibus, são todos em quilômetros por hora. Então, aqui ele falou, você tem uma ideia do que é 10 quilômetros por hora. É você andando praticamente, né? Um carro com 50 quilômetros por hora, você tem uma ideia. 100 quilômetros por hora, opa! Cara, aquele cara passou voando a 150 quilômetros por hora, entendeu? Então, você tem uma ideia, mas 150 km por hora são quantos metros por segundo? Ah, bem, aí eu teria que fazer umas contas, mas eu não tenho uma ideia, né? Mas conforme a área em que se trabalha, se usa unidades de velocidade mais adequadas. Por exemplo, em astronomia, se usa muito a unidade de velocidade em quilômetros por segundo, por exemplo, né? Que são números menores. Sei lá, uma estrela se desloca a 20 km por segundo, 30 km por segundo. Aí você consegue perceber que são velocidades altíssimas, né? 20 km num segundo, né? Claro que a maior velocidade que temos é a da luz, 300.000 quilômetros por um segundo, né? Não se conhece nada mais rápido que isso, né? Tá bom? Mas, como a gente está trabalhando com um foguete, como a gente quer incentivar vocês a tomarem todas as precauções, né, contra acidentes, todas as medidas de segurança para evitar acidentes, a gente quer mostrar para vocês as velocidades com que os foguetes que vocês vão lançar saem das bases, né? Então, no caso aí, foi um 362 metros lá na jornada de foguete, foi quase o recorde, entendeu? E a velocidade foi da ordem de 211 km por hora. Então, na lista de exercícios, você vai fazer essas contas para os 4 níveis de foguete que vocês vão lançar, né? Então, é a importância de não colocar a mão no foguete, não deixar a empena passar pela mão, porque vira uma navalha, como o Roberto falou. Talvez você já tenha tido a experiência de cortar a mão com uma folha de papel. Se você pegar uma folha de papel e fizer isso, você corta o seu dedinho, né? E olha que a velocidade é baixa, né? Então, imagina esse foguete nessa velocidade, né, passando pelo seu corpo ou atingindo alguém ou alguma coisa, né? Porque a velocidade com que ele sai do chão é quase a mesma com que ele chega no chão, entendeu? Então, é igualmente perigoso quando ele sai, se bate no seu corpo de alguma maneira, ou quando ele chega no chão de volta e impacta como um carro, num telhado, numa pessoa, e etc., né? Aí é importante a gente ter uma ideia bem nítida das velocidades envolvidas, tá bom? Acho que tinha alguém mais levantando a mãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, Roberto, continue aí, então. Beleza. Muito bem. Daí fica enfatizado a necessidade de se manter a segurança para evitar dessas coisas acontecerem, né? Porque depois que acontece, fazer e chorar o leite derramado não vale a pena, né? Então, muito bem. A equipe XXX, né? Uma equipe lá da Mobfog, lança um foguete verticalmente. Entretanto, antes do lançamento, a equipe esqueceu de incluir o paraquedas nesse foguete, de forma que ele cairá apenas sob a ação do seu peso. Ou seja, lançou e ele vai cair, né, basicamente vai cair em queda livre, né? E aí o altímetro, que não quebrou após a queda, marca um apogeu de altura máxima de 600 metros.
Calcule a velocidade inicial e o tempo máximo de voo, considerando que todo o combustível foi consumido quase que instantaneamente, desprezando a resistência do ar. Vamos lá. A altura máxima será dada por quem? Por aquela equaçãozinha que a gente já viu, né? Y igual a V0y ao quadrado sobre 2G. Ele vira o meu lançamento inicial, né? O meu VI, minha velocidade inicial, porque está sendo lançado direto na vertical. Ele não tem componente no eixo X. E aí, isso é 2GH, substituindo a gravidade vezes a altura, que é os 600 metros, nós chegamos que a velocidade é a raiz quadrada desse valor aqui, né? 1.000, que a gente vai determinar agora, né? Que dá 1.108,4 metros por segundo. Olha só, 108,4 metros por segundo. Significa que em um segundo ele andou 108 metros aproximadamente. Ele subiu, né? Mas isso em quilômetros por hora, olha só, é 390 quilômetros por hora. Você multiplica por 3,6, né? 390 quilômetros. Isso é quase 400 quilômetros por hora. Isso é muito rápido. Muito rápido. Okay? Quase que de um avião de turbohélice, né? Voando, né? Fazendo um voo rasante aí. Com o paraquedas, como o paraquedas foi esquecido, o foguete demora o mesmo intervalo de tempo na subida quanto na descida. Ou seja, ele é lançado, sobe, parou lá em cima, agora ele volta, ele vai atingir basicamente com a mesma velocidade. Sabendo que a velocidade na altura máxima é zero, que você assume que a velocidade lá em cima dele é zero, o tempo de subida vai ser V0 sobre G, 108 dividido pela gravidade, que dá 11,1 segundos, ou seja, leva 11,1 segundos para chegar lá em cima. Se eu quero o tempo total, multiplica por 2, né? Que dá 22 segundos aproximadamente. Ou seja, em 22 segundos, o foguete retorna ao solo. Por isso, o paraquedas é importante. Deixa eu botar aqui em cima. É importante para minimizar danos ao foguete e previne que ele caia na cabeça de um coleguinha, né? Então, o paraquedas é justamente para evitar que ele caia com essa velocidade altíssima aí, né? Então, ele vai retardar a queda, fazer demorar um pouco mais. Note que essas equações te ajudam a entender o problema, ou seja, você não precisa fazer o foguete cair na cabeça de alguém para saber que aquilo é perigoso, você já sabe de antemão pela velocidade que você determinou, você sabe se proteger, né? Limpar a área, tudo isso, e essas equações te ajudam a ter esse domínio do que você está fazendo. Alberto, antes de você ir para o próximo tema, vou pedir que o Rafael Bolsonelli, que mandou uma mensagem aqui no chat dizendo essa questão de segurança é bom tomar cuidado, porque já lancei um foguete a 100 quilômetros. Bem, explica isso, Rafael. E ele me acertou. E não é uma boa experiência. Ô, Rafael, explica melhor assim, como é que você lançou um foguete a 100 quilômetros e ele te acertou? Como é que foi isso? Na verdade, foi um colega meu, da minha equipe. Eu fiquei meio distante do foguete. Ele lançou, estava aproximadamente com quase 200 PSI na garrafa. Que ele lançou, ele fez o percurso e me atingiu onde eu estava. Na queda dele. Tá, bem, então vocês realmente estavam ali fazendo umas coisas assim sem nenhuma precaução contra riscos de acidentes, né? Não foi que ele lançou a 100 quilômetros, mas lançou e te acertou, né? Um foguete de garrafa PET, né? E pelos cálculos que a gente até utilizou, um professor nosso pediu ajuda e calculou para a gente, foi mais ou menos 100 quilômetros que ele saiu da base. Você tem que dar a unidade de velocidade corretamente, Rafael. Se é velocidade, é quilômetros por alguma unidade de tempo. Tá? Por hora, sendo preciso. Sim. Tá. Aí, Luana Vanessa disse que eu quase que morria também. Então, Luana, explica melhor assim, como é que o seu anjo da guarda salvou você. Fala para nós. Que assim, eu fui lançar o foguete com a minha equipe, porém o de teste deu 120 metros. Aí eu, então eu vou ficar um pouco mais distante que não vai acontecer nada. Aí eu fiquei o quê? Em média de 150 metros. Aí, beleza, né? As meninas lançaram o foguete, só que daí ultrapassou
Bastante. Eu tomei banho de vinagre, saí com meu olho ardendo e aí eu tropecei com susto. Resumindo, ele chegou em 250 metros. E quase que eu ia morrendo porque o da minha outra equipe, que foi lançado, ia batendo em mim. Então, resumindo, não fique na frente de um foguete. Sim, parece ser uma coisa bem óbvia, né? Tá bom. E, Luiz Pamplona, já foi realizado aqui na minha escola estudo do movimento de um foguete em FAPED. Chegava em média 180 km por hora, né? Sim, é o que estamos falando aí, né? E, Luana, aí o Luiz Pamplona, já foi realizado, foi o que eu falei, né? Aí a Raíra, disse, ainda bem que você está bem, né? Ainda bem, por pouco, né, Luana? Sim. Então, lançar foguete é divertido, porém, lembre-se que é alguma coisa que se move com uma altíssima velocidade, portanto, tem alta energia cinética. E se bate em alguma coisa, aquela energia cinética vai ser dissipada de alguma maneira. Por exemplo, quebrando os ossos de alguém, o telhado de alguém, né? O carro de alguém e assim por diante, né? Sim, sim, A gente na internet vê muitos vídeos de pessoas lançando foguetes de garrafa PET em locais absolutamente desaconselhados, como na rua, na praça, né? Em corredores de escola, por exemplo, né? Então, queremos já ir alertando a todos vocês que, enquanto estiverem nesse programa de iniciação científica júnior, não devem correr nenhum risco. Todos os lançamentos que forem fazer, segundo as nossas orientações, deverão seguir os nossos roteiros, né, de segurança, para que não causem acidentes a vocês, a outras pessoas ou a bens, né, móveis ou imóveis de outras pessoas, tá bom? Bem, na Raíra também levou aqui um banho de vinagre, a Tayla quase tive um treco quando passaram os vídeos aí nos slides, porque pareciam meus colegas de equipe. Sim, sim, sim. Vocês vão assistir um filme, né, na terça-feira, e baseado em fatos reais, e também ali, bem, eram com lançamentos de propulsão sólida, muito mais energia ainda. E foi o caso, o último exemplo que o Alberto citou, em que um foguete foi lançado na vertical com propulsão sólida, e ele atingiu 390 quilômetros por hora, né? 390 km por hora. Então, é muito mais energia, né? Ok, aí alguns coleguinhas estão colocando algumas coisas aqui no chat, podem aí compartilhando as suas más experiências, né? Mas vamos pedir aqui para o Alberto vá concluindo a sua apresentação, tá bom? Sim. Depois, no final, a gente pode abrir para vocês relatarem algumas das suas más experiências. Vai lá, Alberto. É isso. Só uma pequena observação. Eu sei que é tentador, a gente que lança foguete, você perder a paciência e querer fazer de qualquer jeito. É tentador fazer isso, mas que esses exemplos, que até agora, graças a Deus, não teve nada fatal, sirva de aprendizado para que isso continue e a gente não cometa essas gravidades, né? Então, fica muito claro essa insistência com a segurança. Agora, até agora, nós tratamos as equações desconsiderando a resistência do ar, considerando apenas o lançamento da gravidade atuando por simplesmente. E como é que seria um tratamento teórico quando você considera a resistência do ar? Que significa que eu estou trabalhando no vácuo, quando eu não considero a resistência do ar? Em tese, sim, mas também pode ser quando, por exemplo, você está tratando o teu foguete tão bem otimizado que a resistência do ar chega a ser desprezível. Então, você pode aproximar com as suas equações lá, como a gente tinha dito antes. Porém, na vida real, não é isso que acontece, né? A resistência do ar, ela influencia muito no seu lançamento, e nós vamos ver agora, né? Então, por exemplo,
Sem resistência do ar, a equação da trajetória é dada por isso aqui. Você tem um termo, né, o quadrático, né, tem um A negativo, com cavidade voltar para baixo, o teu B aqui é a tangente de θ. Considerando a força de arrasto proporcional à velocidade, ou seja, a gente assume que quando ele se desloca no ar, o ar exerce uma resistência, que a gente chama isso de arrasto, e ela vai diminuindo a velocidade dele, né? A tendência dela é diminuir. E ela é traduzida através desse coeficiente, né? Que é o coeficiente de arrasto. Isso pode ser medido em laboratório, pode ser determinado, depende de vários fatores. Aí tem toda uma teoria que volta disso, depende do formato dele, da geometria dele, porque a forma como a geometria dele é desenhada, ele gera um coeficiente de arrasto. Se você modifica essa geometria, esse coeficiente de arrasto também é modificado. A velocidade dele também, porque se você considera uma velocidade proporcional, desculpa, a resistência proporcional à velocidade é um tipo de equação, que é o nosso caso aqui. Quando a velocidade é muito alta, aí esse termo de arrasto ele já é modificado, né? Uma velocidade ao quadrado. Enfim, nós teremos a oportunidade em outra aula de debater essas questões com mais propriedade. Aqui nós vamos só fazer um overview, uma análise, uma visão geral dessas equações. Então, note que ela já muda bastante, né? Você tem o termo aqui, o termo de arrasto. Então, você, como eu falei, né, o coeficiente de arrasto, então você tem esses termos que modificam bastante a tua expressão do lançamento. Então, você pode dizer adeus àquela parábolazinha como dada, né? E aí, olha só como é que fica a equação. Você tem agora um logaritmo, um ln, que é um logaritmo de Bezier, e nós vamos entrar isso em detalhes mais tarde no futuro, né? Mas é só para você perceber o quanto que fica diferente as equações. Isso tudo pode ser deduzida matematicamente, ok? Aqui um gráfico de como se comporta sem a resistência do ar, o desprezando a resistência do ar. Olha como ele vai longe, ó. A parábolazinha certinha, vai 350 metros, feito numa simulação, né? Gráfico da trajetória da velocidade inicial a 200 metros por segundo, lançado a 200 metros, uma inclinação de 30 graus, né? Comparando a diferentes coeficientes de resistência do ar. Então, aqui, o que acontece? Coloca na simulação com a velocidade de 200 metros por segundo num ângulo de 30 graus. Aí lança, sem resistência do ar. Considerando agora a resistência do ar para vários tipos de coeficiente. Como é que eu poderia traduzir esses coeficientes? De repente, a geometria do teu foguete é diferente, aí você calculou lá, deu um coeficiente baixo de resistência, por exemplo, esse K aqui, acho que é roxo que está aqui, aí ele vai cair já mais perto. Se você aumenta o teu coeficiente, ele já tende a cair mais perto ainda. Se você vai aumentando agora para 0,3, o em verde aqui, olha só, ele não anda praticamente nada, praticamente nada. Então, a resistência freia, e ao frear, ele vai quase que cair em queda livre, né? Entre aspas, né? Então, a tendência dele é reduzir a velocidade dele. E essa redução de velocidade, ela tem duas componentes, a componente X e a componente Y, né? Então, tem a componente X, a velocidade deixa de ser uma velocidade constante, ela é uma velocidade, ela vai ter uma aceleração negativa. E aí, a tendência é reduzir essa velocidade, quando ele reduz bastante, aí ele cai. Então, Alberto, temos dois alunos com a mãozinha levantada. Volta o slide aí, talvez queiram falar sobre isso. Romeu Chaves, quer falar? Boa tarde. O Bertei falou que tem como calcular em laboratório, etc., o coeficiente de resistência do ar, mas tem uma forma, entre muitas aspas, né, caseira de medir isso aí, de fazer uma aproximação, uma estimativa? Olha, se você considerar, tem. Como fazer boas aproximações, mas eu vou te dizendo que não é fácil, não. Mas tem. Porque você tem que, se você conhece bem as equações lá, e elas estão bem refinadas, aí existe um programa de computador que faz isso por você. Entendeu? Então, você tenta colocar com os valores mais aproximados, porque vai depender também da temperatura do teu ambiente, da umidade que se tem. Ambientes mais úmidos têm uma tendência a gerar uma resistência que é diferente se tivesse seco. Aí você tem a geometria do teu foguete. Então, tudo isso, se você fizer aproximações, e aí, por exemplo, com um perfil, se você tem um foguete com um nariz em forma de agulha,
já foi feito experimentalmente o coeficiente de arrasto dele. Aí ele vai mostrar que o coeficiente de arrasto dele é muito grande. Se o teu nariz, o nariz do teu foguete, aquela ponta do teu foguete, já é ogival, ou seja, é uma parábolazinha, o coeficiente de arrasto já é menor. Então, se você for juntando na tua literatura lá, é possível, sim, você ter essas contas e colocar no teu computador esses valores, esses parâmetros traduzidos, considerando as condições que você tem. Em tese, é possível, sim. Você vai errar bastante, mas é possível, sim. Mais alguém? Alberto, o Pedro Scovolo quer perguntar também. Olá, Alberto. Então, daria para você pegar o y máximo dessa função e dividir em duas parábolas para tentar fazer uma aproximação? Daria certo se você dividisse duas parábolas? Em duas parábolas? Por que dividir em duas parábolas? A do começo da trajetória e depois o final da trajetória, quando ele começa a cair mais rápido. Daria para dividir em duas parábolas? Teria duas funções? Uma para antes e uma para depois? Considerando a resistência do ar, você quer dizer? Isso, considerando a resistência do ar. Não, aí já não dá. Não dá. Por quê? Primeiro, se não considerasse a resistência do ar, dava para dividir em duas, porque a gente viu que é a composição dos dois movimentos, né? Ele lançando, aí as condições iniciais do outro lado seria as condições seriam as condições finais do primeiro lado, né? Então, olha, você lança, chega lá em cima, o que seria a tua velocidade final lá no topo, viraria a tua velocidade final na segunda parte. Mas quando você tem resistência do ar, você tem alguns fatores. Por exemplo, o foguete, quando ele é lançado, ele vai pesado. Ele não vai ficando leve imediatamente, ele vai perdendo combustível, ele vai acelerando, né? Quando ele chega lá em cima, ele está diferente a situação dele. Se ele estiver bem balanceado, ok. Mas se ele não estiver tão balanceado, ele pode se desnivelar. E ao se desnivelar, ele vai gerar trajetórias imprevisíveis lá embaixo. Pode acontecer, por exemplo, de no meio do caminho uma das empenas não foi muito bem colocada, e essas empenas dele fez com que ele mudasse a trajetória dele. Se no meio do voo também você tiver um vento na transversal ou um vento diferente, isso vai alterar também. Então, assim, são tantos fatores que vão atrapalhar o teu voo que, na prática, não dá para você simplesmente quebrar em partes e assumir que isso vai dar certo, entendeu? Okay. A menos que você tivesse um controle absoluto sobre isso. Pode falar. Tá bom. Finalizando, Alberto, 18h26, tá? Vamos lá. Muito bem. Então, claro, né, com todos esses fatores complicadores, né, a vida não é fácil, então, sem resistência do ar, olha, a equação da velocidade ela é constante, com resistência do ar, olha como é que ela se modifica, ela tem um fator exponencial, nós vamos ver isso em detalhes na próxima aula. Olha como é que fica a posição em função do tempo, com esse fator de arrasto, né, essa modificação. A velocidade, como é que ela fica? Deixa eu ajeitar aqui. E a posição, a função horária da posição, da altitude em função do tempo, né? Olha só como muda bastante essa equação, ok? Já a tua altura máxima, ela vai ser alterada, você de novo tem esse fator aqui de arrasto, o coeficiente de arrasto está aqui. Daria para explicar, né, nas condições iniciais, mas eu não vamos ver, porque o tempo nosso agora já está remido. A altura máxima, você também tem modificações, olha como muda bastante o coeficiente de arrasto, como ele é acrescentado. O teu tempo de voo agora está acrescido com esse coeficiente, ok? E ele se altera. E finalmente, a tua equação da trajetória, ela simplesmente, praticamente perde todo o caráter parabólico da tua função, né? Da tua trajetória, ok? Essas duas são equações transcendentais, ou seja, não dá para colocar um cara desse em evidência, isolar, porque ele tem fatores que dependem de outros valores, e aí você só resolve numericamente. Deixa eu botar aqui, e aí aqui nós vamos ver um exemplo onde a gente vai resolver essas equações numericamente, né? Lançamento a 45 graus, considerando a resistência do ar. Durante a 12ª MOBFOG, o maior alcance de um foguete de garrafa PET foi de 352,9 metros.
Considerando que todo o combustível do foguete é consumido logo após o lançamento, vamos calcular a velocidade inicial do foguete para um ângulo de lançamento de 45 graus, considerando esse K 0,05, ou seja, o que mais se aproxima das condições iniciais lá, que a gente tinha discutido agora há pouco, né? Neste caso, sabemos que o ângulo de lançamento, K e o alcance máximo, é possível determinar a velocidade inicial a partir das equações da trajetória. Ou seja, nós vamos atrás da velocidade inicial, né, para saber o quanto que isso influenciou. Coloca aqui na função da trajetória, na equação da trajetória, substitui o ângulo por 45 graus e o coeficiente de arrasto, e aí você tem essa relação, né? Fazendo o teu y lá final igual a zero, que é como se fosse as raízes da tua equação. Aí note que é impossível isolar a velocidade da equação, porque temos uma equação transcendental, né? Então, ela está vinculada, você não consegue colocar essa velocidade em evidência pura e simplesmente, como você faria não considerando a resistência do ar. E aí você só consegue resolver numericamente, existem estratégias para resolver isso numericamente, mas nós não iremos tratar aqui. Né? Não, aqui como é que fica a velocidade? Ela fica 68,2 metros por segundo, convertendo para quilômetro por hora, né? Para aquele processo que a gente já discutiu, isso dá aproximadamente 245,5 quilômetros por hora. Né? Então, na ausência de resistência do ar, a velocidade inicial a 45 graus era de 211,8. Agora, com a resistência do ar, ela é 245. Ou seja, de novo, aquilo que eu expliquei, né? Você quer o mesmo alcance com resistência do ar, você vai ter que lançar esse cara com uma velocidade muito maior. Porque se você lançar com a mesma velocidade, ele vai cair mais perto. Okay? E aí um gráfico comparando as duas. Olha como é que... Né, a resistência do ar. Se você quer entender isso bem melhor, é só lembrar a questão do carro quando está andando na estrada. Né? Se ele quer manter aquela velocidade alta, ele tem que gastar mais combustível do que se ele gastasse sem a resistência do ar. Né? Então, é basicamente isso. É isso. Peço desculpa pelos errozinhos de definição. Vou corrigir as equações e a gente vai mandar para vocês assim que eu acabar aqui, as correções a gente manda. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, teria o maior prazer em ajudá-los, ok? Canalha é com você. Ok, Alberto. Obrigado aí pela apresentação, mas como eu disse no começo, porventura o aluno não entendeu alguma explicação, o seu livro didático contém, provavelmente, essa parte. O link da aula do ano passado contém essas mesmas equações. Na internet está cheio, né? De vídeos explicando isso, com experimentos, etc., etc. Embora esses vídeos eles não sejam focados no lançamento de foguetes, mas sim no estudo geral da bola sendo lançada, pedrinhas sendo lançadas, etc., né? E aqui o nosso objetivo é aplicar esse conhecimento para os foguetes que vocês vão lançar. Né? Nesse finalzinho, foi só para mostrar para vocês que as coisas tendem a ficar algebricamente mais complicadas. Por isso é bom procurar dominar bem essa primeira parte, que é a mais simples possível quando se despreza a resistência do ar. Né? Os resultados não fogem muito da realidade, porque os seus foguetes eles são construídos de forma a minimizar a força de arrasto. Né? Por isso, ele tem pontas aerodinâmicas e você não lança simplesmente uma garrafa. Né? Você transforma 2 garrafas num foguete. Então, você minimiza a força de arrasto. Mas ela nunca é zero. Né? Embora você possa minimizar, ela nunca vai ser zero, exceto na ausência absoluta de atmosfera. Né? Tá bom? Mas tudo isso a gente vai praticando aí com o tempo. Agora vocês têm 3 exercícios para resolverem, né? Sobre cinemática. Depois talvez a gente dê mais uma listinha, uns 4 ou 5 exercícios, né? E assim por diante. E mais adiante nós vamos falar sobre a dinâmica do movimento parabólico, porque agora a gente falou sobre cinemática. Cinemática é quando você não se preocupa com as forças que estão atuando. Né? Você descreve o movimento
sem se preocupar com as forças, né? Porém, o movimento, na verdade, é determinado pelas forças que estão atuando sobre o foguete. E, inicialmente, pela força-peso, desprezando as outras, né? Tá? Então, mais adiante, a gente vai ter uma aula sobre dinâmica. E aí, a partir da dinâmica, a gente deduz novamente as equações da cinemática. Porém, em algum momento, a gente vai ter que usar aí um pedacinho do cálculo que vocês não dominam ainda, mas a gente coloca dentro dos quadradinhos em vermelho, só para te alertar que você ainda não tem o conhecimento matemático naquele pedacinho final ali, tá bom? Mas por hoje é só. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser permanecer, fique à vontade. Os demais estão liberados. Digitaram aí a sua presença, né, com o seu nome completo. Tá? Eu escrevi em letra maiúscula, tá? Mas escrever minúscula está bem. Vamos considerar também. E nos vemos, então, quarta-feira, né, acho que às 8 horas, um filme maravilhoso, O Céu de Outubro. Outubro de que ano? Vocês vão ver no filme de que ano, tá bom? Ok, por hoje é só, pessoal. Bom domingo. Obrigado pela presença. Alberto permanece aí na reunião. Vai que alguém queira continuar aí para fazer alguma pergunta. Os demais, tchau, tchau. Bom fim de semana. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quarta. Até a próxima. Boa noite. Até terça. Boa noite. 24. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só uma dúvida rapidinho, quanto à resolução dos exercícios. Eu preciso do enunciado. Eu preciso copiar ele ou eu posso imprimi-lo e colar na folha? Pode fazer como quiser, desde que ele apareça no topo da página que vai ter a resolução deles. Você pode escrever, você pode recortar e colar, depois tirar foto, você pode digitar de novo, você pode me pedir aqui o doc dele, entendeu? Ou seja, dá seu jeitinho. Fala, Sim, Rafael obrigado. Bolsonelli, que tem questão... luz aí no seu rosto. A questão dos foguetes que a gente vai fazer. Quem já tem uma base pronta, um foguete pronto, vai poder utilizar o mesmo? Tenha calma, Rafael, tenha calma. A gente vai começar lançando foguete do nível 1. A gente vai ter que pressurizar uma base e fazer o foguete do nível 1 e nível 2 voar por um simples impulso de ar comprimido. Tá? Então, aguarde. Talvez na próxima semana a gente já vai mostrar para você a base que você vai precisar ter. Se você já tem, melhor. Né? Tá bom? Só aguardar. Alguma pergunta mais? Emily? Nenhuma, Emily? Boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Sim, entregar a lista de exercício em PDF, é claro. Parando de gravar aqui, então.